pérolas de A sabedoria. sabedoria, tá? Hoje em dia, vocês podem reparar, na televisão a gente não faz mais maquilagem sem cílio postiço, tá? Porque você não pode usar muita sombra, você não pode, então o olho fica muito apagado. O cílio postiço é que dá o realce, tá? A primeira coisa, antes de você passar cola na base dos cílios, você vai testar se ele é do comprimento dos olhos, porque o cílio ele vem com um tamanho padrão e às vezes o tamanho do cílio é esse, mas o olho da cliente é assim. Então eu tenho que cortar, porque ele tem que acompanhar a linha superior dos olhos naturalmente. Entenderam isso? Tá? Outra coisa, quando eu tiver que cortar os cílios, eu sempre vou cortar do lado externo, o lado maior, tá? Para ele não ficar ao contrário, muito grande no canto e curto na parte externa. Porque todo cílio ele tem o canto externo um pouco maior, justamente para dar aquela elevação nos olhos. Entenderam? Tá? Então vamos lá. A primeira coisa quando eu vou colocar os cílios, antes de passar a cola, é colocar os cílios em todo o comprimento dos olhos, tá? Então vocês observam que os cílios, esse cílio, ele é o comprimento dos olhos dela certinho. Então eu não preciso cortar. Alguma dúvida? Então nesse caso, nós vamos passar agora a cola, tá? Então, nós temos sempre, nós temos três tipos de cola. Nós temos umas que são transparentes, nós temos umas que são brancas, nós temos umas que são pretas, tá? A melhor, não é que seja a melhor em qualidade, mas a melhor de trabalhar é a preta, porque como nós vamos usar a sombra preta contornando e o delineador, o melhor é usar a sombra preta já de uma vez. Mas todas elas funcionam, porque quando elas secam, elas ficam transparentes, tá? Então agora nós vamos vir com... Pode ser tem esse aparelhinho aqui, que serve para você colocar o cílio no lugar, e você pode trabalhar com a pinça. Como eu sou da antiga, eu vou trabalhar com a pinça. Então, olha, gente, para colocar os cílios, para ele não sair, você comece sempre do lado no canto externo, tá? No canto externo para dentro dos olhos, tá? Então você colocou ele bem coladinho a linha dos cílios, tá? Para ele poder misturar com os cílios naturais da cliente. Entenderam isso? Tá? Por isso, não é legal fazer como ela fez. Passar o delineador antes de colocar os cílios. Então você passa a linha a sombra e porque depois você vai ter que passar o delineador de qualquer maneira. Então você perde tempo e perde material, tá? Colou, abre o olhinho. Olha lá, você colou ele fica perfeitinho, tá? Numa boa. Esse é um cílio bem natural, numa boa, tá? E por isso também quando você vai usar o cílio postiço, você sempre deve procurar usar o Curvex, tá? Porque muitas vezes não é o caso dela, mas muitas vezes a cliente ela tem ou cílios para baixo ou cílios reto. Então, como o cílio postiço ele é virado, o que vai acontecer? Eu vou ficar com dois cílios, tá? Aí fica horrível. Tá? Fica horrível. Então, ela como tem o cílio viradinho, ele não deu problema. Mas, no caso, nós colocamos, deu tudo certinho, numa boa. Ele está colado, numa boa. Outro truquezinho. O cílio postiço, dependendo do efeito que você quiser, ou dependendo dos cílios que você está usando, você pode usar o rímel,
ou não, tá? Então, por exemplo, esses cílios é um cílio muito leve, é um cílio muito natural. Se eu quiser um efeito mais, tá, que grite mais, eu posso usar uma camada de rímel, tá? Agora, se eu estiver usando um cílio poderoso, daquele bem cheio, tá, bem compacto, o ideal é não usar, porque fica aquele cílio de boneca, ele fica muito artificial, tá? Então, esses cílios que são muito poderosos, é legal não usar o rímel nele. Aqui eu posso usar, tá? E um truquezinho, quando você usar o rímel, me empresta o rímel aí. Quando você usar o rímel, eu vou ensinar um detalhezinho que é legal para evitar problema. Porque às vezes a cola que você está usando, ela pode não ser uma cola assim de secagem rápida, tá? Então quando você passa o rímel, às vezes solta, tá? Pode soltar. Então no caso aqui, fecha o olhinho, olha, você vem e aí, ó, você mistura, tá vendo? Ó, ele vai ficar maravilhoso e natural. Todo mundo vai dizer, olha como você tem os cílios maravilhosos, porque eu quero um efeito, justamente quando eu uso esses cílios, eu quero um efeito natural. Falou? Alguma dúvida? Tá? Então, beijo.